Senhoras e senhores, boa tarde. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, agradece a presença de todos e convidamos os presentes a ocuparem seus lugares. Pedimos a gentileza de desligar seus aparelhos de telefone celular ou configurá-los para um modo silencioso. Iniciamos esta sessão pública que está prevista pela audiência número 014/2018/ANTT, está de acordo com a deliberação 867 de 23 de outubro de 2018, e considerando também o disposto na resolução 5.624, de 21 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o instrumento do processo de participação e controle social no âmbito da ANTT. A ANTT fez a divulgação do aviso desta audiência no Diário Oficial da União, seção 3, página 146, do dia 24 de outubro de 2018. A documentação completa relativa ao objeto da audiência está disponível desde as 9 horas, horário de Brasília, do dia 24 de outubro de 2018, no endereço eletrônico da ANTT, www.antt.gov.br. Audiência pública número 014/2018. Convidamos para compor a mesa diretora o presidente desta audiência, o ouvidor da ANTT, o senhor Caio Nogueira. O superintendente da SUINF, o senhor Fábio Freitas. O gerente de regulação e outorgas de rodovias, SUINF-NTT, o senhor Marcelo Fonseca. Superintendente substituto de exploração de infraestrutura rodoviária, o senhor Marcelo Alcides. E o representante da Procuradoria-Geral da ANTT, o Procurador Federal Fábio Duarte. Com a palavra, o presidente desta sessão, o senhor Caio Nogueira. Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da ANTT, agradeço a presença de todos. Cumprimento a todos que estão acompanhando esta sessão pública pelo canal da ANTT, disponível no YouTube. Declaro aberta esta sessão presencial prevista pela audiência pública número 14 de 2018, na cidade de Brasília, Distrito Federal. A audiência tem por objetivo tornar público, colher sugestões e contribuições à proposta de resolução que estabelece procedimentos a serem seguidos pelas concessionárias de rodovias federais para a apresentação dos projetos e planejamentos anuais dos investimentos previstos nos programas de exploração das rodovias federais, assim como de novos investimentos fixando diretrizes para o início e conclusão de obras e serviços nos sistemas rodoviários federais concedidos. Os procedimentos previstos para essa audiência pública, eu gostaria de destacar os seguintes pontos. A agenda, que está disponível nos telões. Com relação à forma de participação, o prazo para encaminhamento das contribuições por escrito teve início às 9 horas do dia 24 de outubro de 2018 e poderão ser encaminhadas até às 18 horas do dia 7 de dezembro de 2018, horário de Brasília, por meio de formulário de envio de contribuições, disponível no site da ANTT, www.antt.gov.br, pelo encaminhamento via postal para o endereço da ANTT, no setor de clubes e esportivo sul, trecho 3, lote 10, polo 8, Brasília, Distrito Federal, e ainda durante essa sessão presencial, quando do chamamento dos interessados em se manifestar. A participação pessoal e o direito à manifestação oral durante a sessão presencial estará condicionado ao credenciamento. As contribuições recebidas serão analisadas quanto ao seu eventual aproveitamento e o resultado dessa avaliação integrará o relatório final da audiência pública número 14 de 2018, que será disponibilizado no endereço eletrônico da agência. As manifestações deverão ser formuladas no idioma português, de forma concisa, objetiva e devidamente identificada.
As manifestações orais sobre a matéria serão consideradas desde que o autor ou seu representante legal tenha registrado a sua participação. Esta sessão está sendo gravada e as manifestações serão registradas de forma a preservar a integralidade de seus conteúdos, que poderão servir de subsídio ao aprimoramento da proposta. A audiência será conduzida por uma mesa diretora e ao presidente da sessão pública compete, entre outras funções, dar início, suspender, encerrar, prorrogar, decidir conclusivamente sobre as questões de ordem e sobre os procedimentos adotados na audiência. E antes de dar início à exposição técnica do tema, passo a palavra agora ao senhor Fábio Freitas, superintendente de infraestrutura da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Primeiro, boa tarde a todos. Nosso objetivo aqui hoje é tentar deixar mais claro, uniformizar e padronizar entendimentos de atuação da superintendência e da sua relação com as concessionárias, para que a gente gere uma maior segurança jurídica nesse tratar, né, e nessas avaliações que são cotidianas da superintendência. Só para citar aqui um exemplo de algo que a gente introduziu nessa resolução e que é muito caro para a gente, que a gente precisa de fato resolver, é quando é necessário substituir investimento previsto no PER por um outro. E aqui eu vou citar um exemplo clássico. Quando você tem uma travessia urbana que, por algum motivo, a obra de duplicação na travessia não é mais possível, você tem que acrescentar ali, então, um contorno, que não estava previsto originalmente no PER. Ocorre que, na própria discussão da RI junto ao tribunal e amadurecendo internamente, a gente viu que tirar pelo fator D ou pela proposta inicial aquela obra e incluir outra pelo fluxo de caixa marginal, gera uma distorção, né, porque você vai tirar 2% e vai incluir, às vezes, 10%. Né, entre as duas, porque uma guarda ainda a vantajosidade da proposta dada no leilão e a outra entra como um fluxo totalmente novo, né, que tem sua normativa específica para isso. Então, nas discussões com o próprio tribunal e internamente, a gente entendeu que o mais razoável é levar essas duas a uma mesma condição de tratamento. O que seria isso, de forma muito prática, é você ter o projeto executivo das duas alternativas, precificado os dois projetos, e será reequilibrada apenas a diferença entre um e outro. Porque aí você está comparando duas coisas que podem ser comparadas do ponto de vista metodológico e de custos. E está preservado o desconto dado, porque, aí citando um exemplo também matemático simples, se a travessia pela proposta, né, ficou com custo de 100, e na realidade para executar ela custa 300, tem 200 ali que vem da própria vantajosidade do processo de leilão. Quando você precifica ela no ciclo e ela custa 300, e você precifica a alternativa e ela custa 400, você reequilibra só o 100 da diferença, a vantajosidade da oferta de leilão está mantida. E não está se prejudicando em nada a empresa, porque o que está se reequilibrando é a diferença daquilo que precisaria mais para executar a nova solução. Isso a gente entendeu que, no caso da RIS, pacificou as discussões com o tribunal e com o Ministério Público junto ao tribunal. Compreendemos isso como uma boa prática e que vai resolver diversos gargalos de contratos existentes que hoje têm esse problema, né, de não ser mais possível executar como previsto inicialmente, que é a duplicação dentro da travessia, e que já é necessário um contorno, até pela diferença da data de proposta de início dos estudos com a data de realização efetiva da obra e a dinâmica dos municípios que se altera de forma muitas vezes não planejada dentro do Brasil, porque são poucos municípios que têm o seu plano diretor bem formulado, aprovado, e isso gera esse tipo de inconformidade a partir da gestão efetiva do contrato. Então, é um exemplo só do que traz de novo nessa resolução. É muito importante que todos aqueles que estão aqui, as concessionárias que serão, de certa forma, afetadas pela resolução, se pronunciem, busquem contribuir para que essa norma saia o mais robusta possível, o mais debatida possível e que ela seja facilmente aplicável à realidade. O mais é agradecer a participação de todos e passar a palavra ao nosso presidente. Senhoras e senhores,
Convido agora o gerente de regulação e outorgas de rodovias da Superintendência de Infraestrutura da ANTT, o senhor Marcelo Fonseca, para fazer a exposição técnica do tema. Obrigado, presidente Caio. Cumprimento todos que nos prestigiam com a presença aqui hoje. Esse é um momento para a SUINF, né, bastante importante. Essa é uma resolução que ela perpassa todas as atividades da superintendência, né? A gente tem aqui diversos procedimentos que estão no dia a dia da operação da SUINF, né, das suas 4 gerências, né? Então, assim, a gente vem aqui de um processo bastante longo, né, de discussões, né, bastante profundo, e eu vou procurar colocar aqui para vocês, em linhas gerais, o que foi o resultado, né, desse aprofundamento das discussões dentro da SUINF, começando aqui um pouco pelo histórico, né. Essa é uma resolução, a 1187, que ela tem bastante tempo de vida, né, já temos 13 anos de resolução, e desde 2008, né, quando foi autuado o processo aqui de revisão da resolução, nós já percebíamos a necessidade, né, de modernizar a resolução, uma resolução que foi criada ainda quando nós tínhamos somente a primeira etapa de concessões, né, em 2005, então ela se refere, a forma como ela trata os procedimentos, eles estão ligados àquele formato de contratos, né, contratos que tinham um plano de negócios, com valores, né, de obras, em que tinha que aprovar os valores, inclusive para execução, que foi bastante modificado ao longo da evolução, né, nas 2 etapas seguintes de concessões, e também agora na 4ª etapa, que foi inaugurada pela RIS, né. Então, havia desde 2008 essa necessidade de modernizar esse instrumento, né, que baliza essa atuação toda da SUINF. Então, em 2011, 2012, esse tema integrou a agenda regulatória, né, como procedimentos para execução de obras e serviços, e acabou, na verdade, sendo colocado também nas 2 agendas subsequentes, até que se chegasse na agenda atual de 2017 e 2018, dentro do tema da SUINF, né, de exploração da infraestrutura rodoviária federal. E, finalmente, nós conseguimos amadurecer a discussão e chegar num ponto de conseguir trazer para a discussão, junto à sociedade, né, junto ao setor, e vamos colocar, então, aqui as linhas gerais dessa proposta. A motivação. Bom, aqui, como eu coloquei no início, a gente percebia ali diversas incompatibilidades, né, do que se tinha na resolução, então, que necessitava muitas vezes você adaptar alguns procedimentos e não se enquadravam perfeitamente no que a resolução trazia. Nós tivemos uma porção de outras resoluções também que foram criadas ou que foram alteradas ao longo desse tempo de vigência da 1187, né? A resolução 675, que trata de revisões ordinária, extraordinária, quinquenal, que passou por alteração posteriormente também, né? Ela até é anterior à 1187, mas ela passou por alterações. A 3651, que trata da inclusão de investimentos, né, por meio do fluxo de caixa marginal de 2011, a própria resolução de penalidades, a 4061 de 2013, e a de controle e participação social, a 5624 de 2017. Então, assim, diversos procedimentos da agência, o amadurecimento da própria agência foram sendo modernizados, e essa resolução é uma resolução ampla, né, que regula os procedimentos, ela tinha ficado, então, a parte dessa evolução. Então, de forma a tornar esses procedimentos mais céleres, mais eficientes, e se ter uma abrangência em relação a todos os contratos, que se tornou cada vez mais necessária essa atualização, né, da resolução. Aqui, como foi o desenvolvimento, né, os projetos da agenda regulatória, eles têm sempre um chefe de projeto dentro da agência, que é quem estuda de forma mais aprofundada o tema, propõe as soluções, né, tem esse papel de fazer esse diálogo também com toda a superintendência e consultas. Aqui, nesse caso, foram feitas consultas internas à superintendência e também consultas externas, né, com a participação da BCR, que foram feitas, em sua grande maioria, né, se concentraram no ano passado, no segundo semestre de 2017, e passando para esse ano, então, nós chegamos a um texto que passou por alguns refinamentos nos últimos meses,
para chegar à publicação, então, da audiência pública, né, de acordo com a Resolução 5624. Então, estamos nessa fase agora de audiência pública, que passará depois por ajustes ainda à resolução, né, diante das contribuições, para que seja efetivamente publicada. Já passando, então, ao texto, né, a gente tem um primeiro capítulo que ele é de definições, então a gente não trouxe aqui, mas que coloca várias definições relevantes, né, conceitos para entender a resolução, e já aplicando, então, nós vemos aqui para o capítulo 2, que é o planejamento anual. Aqui uma necessidade, né, de um instrumento que já é amplamente utilizado pela SUINF, o planejamento anual, que já vem da própria resolução 1177, né, ele já existia, mas aqui a gente está inserindo uma novidade, que é a possibilidade de revisão do planejamento anual diante da portaria de postergação de investimentos ou da própria revisão tarifária, que são os instrumentos que, a depender se houver delegação à SUINF, né, pode ser portaria ou, se não, a própria deliberação da diretoria, que permitem essa postergação, né, dos investimentos no cronograma. Então, isso foi incluído, era algo que não constava anteriormente, né, da primeira resolução. A primeira resolução, inclusive, ela falava em ano fiscal, né, tendo em vista os contratos da primeira etapa, eles trabalham com ano fiscal, então aqui se deixou móvel, né, os prazos, e a gente colocou aqui uma linha para entender como é que funciona, né, esses procedimentos. Buscou-se os mesmos prazos que se trabalhava com o ano fiscal, mas trazendo para uma linha móvel, né. Então, a proposta de planejamento anual, ela é apresentada 40 dias antes do fim do ano concessão, né, pela concessionária. E aí ela passa por uma análise, né, uma verificação de compatibilidade com o programa de exploração da rodovia. Em 20 dias após a apresentação pela concessionária, a NTT faz a sua manifestação quanto a essa compatibilidade. Havendo uma necessidade de alguma correção, algum ajuste, são dados 10 dias adicionais para a concessionária fazer uma reapresentação desse trabalho. Então, aí ele passa a balizar já o novo ano de concessão. Contudo, pelo descasamento de prazos, a revisão tarifária ela acontece em algum momento posterior, né, a esse momento de ano concessão, porque ela casa com o aniversário de cobrança de tarifa, né, das concessões. Então, no momento da revisão tarifária, a gente tem uma postergação, né, onde é aprovada a postergação, como a regra é hoje, que não há mais a delegação para a SUINF, dos investimentos, né. Então, se há uma necessidade de deslocamento no tempo, quem aprova isso é a diretoria, e nesse momento uma necessidade de ajustar o planejamento anual a essa postergação. Então, isso é feito, isso agora está previsto, antes não tinha previsão, agora está previsto, que seja feito 15 dias após essa deliberação da diretoria, e mais 20 dias para que a agência faça a verificação. Além disso, durante todo o ano de concessão, existe a programação mensal, que ela é prestada sempre no dia 20 de cada mês, então balizando o mês seguinte, e isso segue a sistemática atual, não tem nenhuma alteração em relação a isso. E esses procedimentos, né, eles têm um acompanhamento que é feito de acordo com uma portaria da SUINF, portaria 216 de 2016, que a gente está até discutindo ela, até a própria compatibilidade dela com a 1177 e algumas determinações recentes do Tribunal de Contas, que possivelmente também sofram um ajuste aqui para também casar com esse procedimento de acompanhamento desse planejamento anual. Então, a resolução 1177, a nova resolução que vai suceder ela traz os grandes marcos, as grandes diretrizes, e os detalhes do acompanhamento estarão numa portaria. Em relação a projetos, né, aqui da mesma forma, a resolução ela traz um arcabouço, né, de regras, de diretrizes para projetos, que começam pela questão de obediência às normas, né, DENIT, DETRAN, ABNT e outras que sejam aplicáveis. Então, todos os projetos devem respeitar isso e devem se modernizar de acordo com a renovação dessas normas, né. E os requisitos específicos de apresentação de projetos também são definidos em portaria da SUINF. Recentemente, em agosto, nós publicamos a portaria 198, que ela já está alinhada com esse texto aqui da 1177, que ela está definindo, então, esses procedimentos específicos que são relativos ao conteúdo, né, o que tem que ser seguido em relação a estudos e projetos.
Além disso, uma regra que já constava, ela está sendo reproduzida aqui, a necessidade de deixar uma via do projeto executivo no local da obra, né, isso também é uma coisa que já existia, e deixando claro também que o envio de projetos em desacordo, né, com essas diretrizes, ele pode imputar em sanções à concessionária. Aceitação de projetos pela NTT não significa também que se assuma qualquer responsabilidade técnica ou administrativa por aquilo que foi entregue pela concessionária. Antes isso se limitava a projetos e agora também está abarcando estudos, então estudos ou projetos. Já no capítulo 4, em relação a obras do PER, né, o rito para a aprovação de obras do PER, né, para se iniciar a execução, a gente tem um conceito aqui que foi bastante discutido dentro da SUINF, né, de qual seria o mínimo aceitável para você permitir o início de uma obra, qual o nível de análise que isso deveria acontecer para obras que já estão previstas no contrato, tendo em vista que não se analisa mais o orçamento dessas obras, né? E aí se chegou a essa formulação, que é uma formulação que também já foi discutida bastante com o Tribunal de Contas, que ela passa pela entrega pela concessionária de um anteprojeto. Então, 60 dias antes do início das obras, é entregue esse anteprojeto. Ele é analisado sob o ponto de vista de funcionalidade, segurança, né, de seus aspectos, e 30 dias após a apresentação, a NTT faz, então, a manifestação em relação à não objeção do projeto ou a necessidade de ajustes no que foi entregue. Então, isso permite o início da obra, desde que também seja entregue até 15 dias antes do início, né, da data prevista para o início, um projeto executivo. E esse projeto executivo ele não passa por uma análise necessariamente nesse momento. Ele é entregue, ele fica registrado na NTT, né, ele fica em posse da NTT, que se reserva o direito de poder analisar isso nesse momento, ou até posteriormente, inclusive posteriormente ao final da obra. Não necessariamente a NTT vai utilizar esse material, mas ela tem à disposição, caso queira verificar alguma situação, ou também em campo, né, isso fica disponível para os fiscais. Então, o que basta, né, para o início de obras, antes se falava em autorização da NTT para início de obras, aqui se fala tão somente na entrega desse executivo, então, depois da não objeção anteprojeto, e uma comunicação de que se está iniciando a obra. Então, a partir daí, segue os trabalhos de obra, né, e nós vamos, então, aqui já misturando um pouquinho o capítulo final da resolução, aos procedimentos de conclusão de obra, onde se faz a comunicação, uma comunicação simples de conclusão no momento que são concluídos os trabalhos, e a partir desse prazo se contam 60 dias para a entrega do as-built, né, dessa obra. E aí a NTT, após o comunicado de conclusão, ela vai fazer uma verificação visual, né, em relação ao que foi entregue, vai fazer um primeiro aceite da obra, e aí de posse do as-built, que é 60 dias depois, ela faz uma análise mais pormenorizada para chegar à conclusão efetiva daquele empreendimento, né, onde antes se falava num conceito de recebimento, né, provisório e definitivo, esse conceito foi abandonado, é um conceito que se entende que não se enquadra muito bem nas concessões, porque é um conceito de obra pública que vem da Lei 8666, e aqui então a gente fala de uma aceitação, que é para fins de contagem de prazos, né, de fator D, enfim, os prazos contratuais, e depois uma conclusão, a teste de conclusão, que aí passaria a ser entendido como definitivo, mas como não há um recebimento, a obra segue com a concessão, com a concessionária detendo a administração dela, a gestão, não haveria um recebimento ali, e sim só um reconhecimento dessa conclusão. E aí o destaque que a gente faz ali é essa possibilidade de a NTT verificar também, a qualquer momento, alguma inconformidade na execução, tanto em relação ao anteprojeto que foi aceito lá atrás, ou mesmo ao projeto executivo entregue, e demandar algum refazimento, né, alguma correção dessas inconformidades a qualquer momento do processo. Então, a responsabilidade ela é sempre da concessionária em relação à execução da obra. Capítulo 5, então, a gente fala de alterações e inclusão de investimentos, né, no programa de exploração da rodovia.
Aqui, já conversando com a resolução 624 de 2004, falando das revisões, né? A gente faz aqui uma conceituação do que seria a reavaliação quinquenal, a revisão quinquenal, num conceito que passou a ser colocado na segunda etapa, nos contratos da segunda etapa, que é esse de que ela é uma revisão para que se compatibilize o PER da rodovia em relação às reais e atuais necessidades de investimento naquela rodovia, né, adequando o serviço que ali está sendo prestado, né, à dinâmica que existe no sistema rodoviário. Então, aqui é um processo que a gente já frisa que há uma necessidade de adimplência com as obrigações contratuais. Estamos em discussão de uma outra resolução também que vai verificar o que seria essa adimplência, né, os critérios para se aferir essa adimplência e poder se engajar numa revisão quinquenal. E fazendo uma diferenciação desse procedimento para inclusão, alteração de investimentos, em relação às revisões extraordinárias. Então, as revisões extraordinárias elas passam a ficar conceituadas mesmo para inclusões em casos muito específicos. Ela é um caráter excepcional, em que há uma necessidade de demonstrar um problema do ponto de vista de segurança rodoviária, ou algum investimento que, se não feito, ele impacta diretamente na funcionalidade da rodovia, de algum trecho, algum dispositivo. Então, há que se ter aqui uma excepcionalidade muito bem caracterizada. Caso contrário, todos os pleitos de inclusão serão direcionados para a revisão quinquenal mesmo, que é onde você tem esse escopo, essa possibilidade de um escopo mais amplo de revisão. Além disso, em relação aos estudos de viabilidade, a gente está conceituando aqui, criando um conceito de obras de grande vulto, que ele não é amparado na Lei 8.666, mas sim no PPA, né, como se caracteriza nos PPAs, as obras de grande vulto, que se entende aqui que são somente aquelas com valores superiores a 100 milhões de reais. Né? Então, para elas, há uma necessidade, uma obrigatoriedade de desenvolvimento de EVTs, sempre que se pleitear a inclusão, mas claro que em outros investimentos que a NTT entender que é necessário também o estudo de viabilidade, ela pode também demandar esse estudo. E aqui uma novidade em relação às obras, né, que a NTT antecipa a remuneração de 50% do valor de projeto das obras de grande vulto, sempre na revisão ordinária subsequente à solicitação. Em relação à substituição de investimentos, era o que o superintendente aqui, Fábio, estava colocando antes, né? A substituição de investimentos ela tem um novo regramento também. Se você tem soluções originais que foram propostas tanto no PER como depois chanceladas no plano de negócios que foi entregue pela concessionária, essa solução ela deve ser orçada com o projeto atual e a nova solução proposta para aquele problema, ela também é orçada, ambos em nível de projeto executivo, e em vez de você considerar aquele valor que constava do plano de negócio da concessionária, passa a se considerar então a diferença entre os dois projetos para fins de reequilíbrio. Então o reequilíbrio se dá só nessa diferença, desconsiderando eventuais valores que estejam previstos para originalmente, né, no plano de negócios para esse investimento. Continuando aqui então, em relação a alterações, então, de projeto, né, que são feitos durante a execução das obras, primeiramente, todos devem ser comunicados à nossa fiscalização, né, nas regionais, e já deve ser feita uma indicação de se aquela alteração de projeto ela é uma alteração que é tão simplesmente um detalhamento do projeto, do anteprojeto que teve a não objeção aceita, né, pela NTT, sua aceitação pela NTT, ou se ele muda substancialmente a funcionalidade daquilo que foi previsto lá atrás. Caso ele mude a funcionalidade, ele já deve ser direcionado diretamente para a gerência que faz a análise de projetos aqui na sede em Brasília. Então, a antiga GEPRO, né, agora a GENG, ela ficará responsável, então, por fazer essa análise daqueles que são de alterações substanciais. Caso não seja, a concessionária simplesmente comunica isso à regional e depois registra no as-built. Mas isso permite também que a regional faça as suas diligências e se a regional entender que, na verdade, aquela alteração ela muda substancialmente,
ela submeterá também esse projeto a Brasília, a GEND, para que faça uma reanálise. A ideia é que, se existe uma aprovação, que foi aquela dada pela GEND no início do processo, se ela for violada em algum momento, deve ser uma nova avaliação do próprio órgão que emitiu a primeira aceitação, né? Então, isso retornaria para Brasília, e nesse caso em que a concessionária não informou já de primeira, né, na primeira oportunidade, também há uma sujeição aqui a sanções, né, se for comprovada alguma culpa, alguma responsabilidade da concessionária nessa avaliação. Em relação aos EVTs, que não eram tratados na resolução original, né, o 77, aqui existe também um regramento de recepção, né, as regras de EVT, que colocam que, primeiramente, eles têm que ser suficientemente abrangentes, né, em relação à área de influência desses EVTs, então eles não podem ser restritos ao ponto onde está se intervindo, e sim pensar de forma mais ampla em todos os efeitos. E eles são feitos a partir de uma proposição de termo de referência que deve ser autorizada pela NTT, né, então a elaboração do EVT. Considerando que, como normal, já de praxe da agência, os custos do EVT, após esse aceite, eles são considerados na revisão tarifária subsequente. Aqui, novamente, em relação à execução das obras, o início sempre da execução deve ser comunicado à NTT, assim como a paralisação, só que aí não imediatamente, você tem um prazo de 5 dias da desmobilização. A NTT também, por sua vez, pode, a qualquer momento, solicitar a paralisação das obras, né, em decorrência de alguma inconformidade verificada em campo, e analisará ainda as responsabilidades da concessionária em relação a isso, se for necessário, né, se assim for demandado. Além disso, as obras obrigatórias, né, elas são acompanhadas a partir do planejamento anual, como a gente já colocou no início, com essas regras que são estabelecidas em portaria da SUINF. E agora a nova resolução proposta, ela traz também um enquadramento para os fatores de reequilíbrio, né, que antes não existiam. Então, é um regramento que surge na terceira etapa. Então, o fator D de desconto e o fator A também são tratados, essas possibilidades são abarcadas pelo novo texto, né. Anteriormente, o que se falava na resolução era que só haveria necessidade de submissão para análise da NTT se houvesse um aumento do orçamento. Supressões não eram consideradas, né? Reduções de valor. Aqui, todas as possibilidades, se houver uma alteração, também tem que ser submetidas à agência. Em relação aqui a interferências, então, isso é uma inovação, né, trazida, assim como o regramento sobre os EVTs. A gente tem também um regramento aqui para interferências, né, remanejamento de interferências e desapropriações. Regra geral, são colocados aqui como responsabilidade da concessionária, salvo alguma disposição contratual em contrário, né, mas seriam todos os procedimentos relativos a essas remoções de interferência ou realocações, e também de desapropriação de atividade da concessionária. Sempre, como regra, isso deve ser verificado antes do início das obras, e os custos, quando não for possível se repassar da remoção de interferências, né, para o permissionário, que é o gerador daquela interferência, eles serão arcados, então, pelo poder concedente, né, por meio do reequilíbrio na tarifa. Já os custos de desapropriação, os contratos normalmente trazem verbas para isso, e então os custos que excederem essa previsão contratual, eles são reequilibrados, ou caso não tenham sido previstos também na revisão tarifária subsequente. Sempre lembrando aqui que isso é sempre após o reconhecimento, né, do custo pela agência, né, na aprovação do laudo e da efetiva execução da desapropriação. Temos também o regramento para ocupação da faixa de domínio por terceiros, né, projetos de interesse de terceiros, são aqueles que não guardam relação direta com as obrigações da concessionária. Então, agora, a regulamentação ela abarca também essas questões. A regra geral é de que esses são feitos após uma análise técnica da concessionária e dada uma autorização em caráter precário pela NTT, né, por meio... e aí se faz a fundamentação disso por meio de um contrato
de permissão especial de uso entre a concessionária e esse terceiro que vai utilizar a faixa de domínio. Isso é muito comum para acessos, né, regularização de acessos, ou meio também de viadutos privados, por exemplo, que é muito corriqueiro que se apareça, né, se tem esse tipo de pleito dentro das ações da agência. A concessionária é sempre responsável por acompanhar esse processo todo, né, inclusive a execução das obras pelos terceiros, né, e sempre priorizando métodos construtivos que impactem de forma mínima a rodovia. Execução de obras emergenciais são eventos ou incidentes, né, inesperados que causam impacto negativo sobre a rodovia. Eles devem ser imediatamente comunicados à NTT, né, e a concessionária deve proceder suas intervenções para que eles sejam minimizados, eliminados e sejam restauradas as condições de tráfego da rodovia em função desses eventos. A gente disciplina aqui também que, caso ocorra interrupção de tráfego, a concessionária deve restabelecê-lo no prazo estabelecido no contrato, ou em casos omissos, conforme definido pela NTT. Por último, em relação à conclusão de obras, já estava naquela linha do tempo, né, que a gente colocou lá no início, mas a gente suprimiu, então, esses instrumentos de recebimento provisório e definitivo, devendo haver aquela comunicação por correspondência, sempre por correspondência à NTT. São analisados esses aspectos de operacionalidade e funcionalidade, né, para a primeira avaliação, e, posteriormente, a avaliação sobre o as-built, né, 60 dias depois a entrega do as-built. E, juntamente com o as-built, nós pedimos também que sejam entregues um memorial descritivo e um relatório fotográfico também das obras, né, para que possa se ter todo o embasamento para fazer esse posicionamento definitivo. E, novamente, essa atestação da NTT, ela não exclui as responsabilidades da concessionária, civil e administrativa da concessionária. Bom, é isso. A gente agradece a atenção de todos e fica aberto às questões. Agradeço a exposição técnica do senhor Marcelo Fonseca. De acordo com os procedimentos desta audiência pública, será feito agora um pequeno intervalo de 10 minutos para o colhimento de contribuições por escrito e inscrição para a manifestação oral. Em razão do público aqui presente, a gente vai reduzir um pouco o intervalo para 5 minutos, que eu acho que é o suficiente para caso alguém queira se inscrever ou apresentar a contribuição por escrito.
Tomando os trabalhos desta audiência pública, apenas para fins de registro, informo que até o presente momento não foi feita nenhuma contribuição por escrito. Iniciamos agora o pronunciamento dos inscritos para manifestação oral. Para assegurar uma melhor qualidade na gravação do áudio, solicito que os inscritos façam a sua manifestação utilizando o microfone do púlpito, mencionando primeiramente o seu nome e o nome de sua instituição, caso esteja representando alguma. Gostaria de chamar agora o primeiro inscrito, o senhor Bruno Carlos Santiago, assessor jurídico da ABCR. Boa tarde a todos os membros da mesa, boa tarde a todos aqui presentes e aos que nos assistem remotamente. Meu nome é Bruno Cardoso e trabalho na BCR. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos os servidores da NTT pelo excelente trabalho na condução, não só da revisão da Resolução 1187, mas de todos os procedimentos de participação social da Agenda Regulatória 2017-2018. Desculpe. A revisão 1187 é um tema vital para as concessões. A BCR e suas associadas têm discutido ela desde o ano passado, justamente por ela estar na agenda regulatória. E, por fim, eu gostaria só de deixar isso registrado, que nós faremos as contribuições dentro do prazo previsto da AP 1418. Agradeço a oportunidade. Agradeço as contribuições do senhor Bruno Carlos Santiago. Chamo agora o senhor Tiago Rezende Lucinda, analista regulatório, sênior da Invepar. Meu nome é Tiago, sou analista regulatório da Invepar. Primeiramente, gostaria de dar boa tarde aqui a todos os presentes, aos servidores da NTT, a todos que nos assistem remotamente via YouTube. Também gostaria de elogiar o trabalho feito pela NTT. Me parece também ser um tema de suma importância hoje, a gente tratar de investimento e tratar de tudo aquilo que envolve, né, os investimentos, inclusive os marcos precedentes, projetos, licença. Então, quando a gente padroniza e regulamenta isso, a gente tem mais certeza e menos risco do que aquilo pode representar para a concessionária. Eu dei uma lida na minuta da resolução e eu gostaria de tecer alguns comentários. Eu tenho 3 pontos assim, que eu gostaria de enumerar. O primeiro deles é sobre o prazo de análise da concessionária em relação à apresentação do planejamento anual. A gente tem que apresentar até 40 dias, né, do início da concessão, o planejamento, e a NTT tem até 20 dias para nos dar a resposta, né? E me parece um pouco apertado, talvez um prazo muito arrojado, porque como a gente vem sempre discutindo, fazendo reuniões com a NTT para estabelecer um melhor planejamento, aquele que vai incluir as obras previstas no PER e aquelas obras que foram remanejadas, talvez um pequeno ajuste nesse prazo. Eu sugeriria que a concessionária tivesse talvez mais de 20 dias, 30 dias para poder revisar, para poder marcar reuniões, para também estabelecer um prazo mais coerente e que consiga melhor refletir as obras, não só que estão previstas no PER, mas aquelas que foram remanejadas, né? O segundo ponto é em relação a marcos precedentes, né? A gente, lá na Invepar, tem algumas certas dificuldades de aprovar planejamento, não só por risco, por marcos, né, que são riscos da NTT, mas riscos também da concessionária, ou riscos compartilhados.
Então, eu sugeriria que o planejamento de obras e todas as obras incluídas, os cronogramas, eles também pudessem ser colocados marcos precedentes, premissas de planejamento, né? Premissas como a emissão de DUP, a aprovação de projeto, a emissão da licença, que todos esses marcos também fossem contemplados no planejamento, não só a execução da obra. E o terceiro ponto que eu li foi em relação ao reequilíbrio do contrato perante a alteração de projeto. Eu vi que tem uma cláusula que explica que toda alteração de projeto ela não é passível de reequilíbrio, né? Acredito, sim, que grande parte dessas alterações, principalmente aquelas que há descumprimento da norma, seja ela norma DENIT, norma DENATRAN ou norma da BNT, sim, ela não é passível de reequilíbrio. Mas existem algumas alterações de projeto que podem ocorrer por liberalidade da fiscalização ou da gerência da NTT, que a concessionária ela não tem essa gerência ou apresenta um certo risco. Então, acho importante que se também coloque a passividade de reequilíbrio caso seja uma liberalidade da NTT a alteração de projeto, não somente aquilo que seja o descumprimento obrigatório da norma. É isso aí, boa tarde a todos novamente. A NTT agradece as contribuições do senhor Thiago Rezende. Chama agora o senhor Edeon Vaz Ferreira, diretor executivo do MPLMPT. MT. Edeon Vaz Ferreira, diretor executivo do Movimento Pro Logística de Mato Grosso, que é liderado pela AproSoja. Bem, senhores, boa tarde, cumprimento a mesa, parabenizo também pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo em relação à regulação dessa área de concessões. Eu sou um ferrenho usuário de rodovias, então conheço com detalhe a evolução ou a involução dessas rodovias e, sem dúvida alguma, a concessão rodoviária tem trazido um benefício muito grande a esse importante modal que é o rodoviário. Eu gostaria de fazer algumas observações, muito focado no caso da BR-163 Mato Grosso, o trecho concessionado entre a divisa do Mato Grosso do Sul até Sinop. Essa concessão ela começou muito bem, eles começaram fazendo um investimento muito grande, mas em função de problemas de financiamento e de outros problemas, eles não conseguiram dar continuidade aos investimentos de duplicação da rodovia. Nós temos feito uma série de reuniões com a comunidade envolvida pela BR-163, temos conversado também aqui na NTT sobre uma possibilidade de se estender o prazo dessa concessão. A grande preocupação que os usuários têm em relação a ela é a preocupação do aumento da tarifa. Porque quando foi feita a concessão, o Brasil vivia um momento diferente da economia que permitiu que ela fizesse um deságio no valor anunciado pelo leilão, da ordem de 52,3%. Então, ela ficou realmente um valor de tarifa bastante aceitável pelo setor produtivo, principalmente em função do volume de carga, do volume de tráfego que tem nessa concessão no trecho entre Sinop e principalmente Rondonópolis. O que eu gostaria era de ver se nessa revisão quinquenal que está sendo proposta, que ela vai ser feita, se haveria a possibilidade de se, na revisão, estender o prazo. Por que isso? Eles precisam trazer um investidor outro que venha a investir nessa concessão.
Para trazer um investidor, ele só vem se ele tiver prazo para executar a obra. E o prazo já estará vencido, na verdade, no momento dessa revisão quinquenal. Então, eu gostaria, se fosse possível, a mesa pudesse nos responder sobre esse assunto e dizer que nós estaremos realizando uma grande reunião com todos os municípios envolvidos pela concessão, lá em Sorriso, deve ser no início de fevereiro, e gostaríamos de contar também com a presença da NTT nesse evento. Muito obrigado. A NTT agradece as contribuições do senhor Edeon Vaz Ferreira e passa a palavra agora ao senhor Marcelo Santos, representante da Superintendência de Infraestrutura. Boa tarde a todos. Em relação ao termo revisão quinquenal, que a gente tratou aqui na revisão da Resolução 1187, eu posso informar que é um processo diferente do que a gente está tratando em relação às concessões, do que a gente chama de terceira etapa, né, onde está lá envolvido a BR-163, Mato Grosso do Sul, também a BR-262, 060 e 153, em Goiás, Minas Gerais, Distrito Federal, e a 050, aqui entre Minas Gerais e Goiás, né. A gente está tratando desse processo, desse estudo em relação à readequação desses contratos, porque é um marco temporal, o final do 5º ano desses contratos é no início do ano que vem. A gente quer tratar a revisão quinquenal para esses contratos para uma possível reprogramação. É uma tratativa que está sendo feita com outros órgãos, né, outros envolvidos. Então, o que a gente tratou aqui da 1187, da revisão da 1187, quando a gente falou o termo revisão quinquenal, a gente não está tratando do tema aí reprogramação para os contratos da terceira etapa. É só para esclarecer, tá? Agradeço os esclarecimentos do senhor Marcelo Santos. Gostaria de saber se mais alguém tem interesse em se manifestar. Quem? E para suas considerações finais, eu passo a palavra agora ao senhor Marcelo Fonseca. Bom, só fazer algumas considerações, então, em relação às falas, né? Primeiro, em relação à fala do Tiago, da Invepar. Esses prazos eram os prazos que nós já praticávamos de acordo com a resolução anterior, né? Só a referência que era o ano civil, agora a gente deixou aquela referência móvel em relação à apresentação do planejamento anual. A grande questão em relação a esse prazo, e é uma coisa que a gente está discutindo no âmbito da revisão da portaria 216, né, que trata do acompanhamento realizado pela SUINF em relação aos planejamentos anuais, é o encaixe disso em relação aos prazos da revisão, né? É o que a gente tem que observar, é a nossa maior preocupação, né, de forma até simplificar os procedimentos. Como vocês viram ali, a gente tem dois momentos, né, um momento em que você está chegando ao final do ano concessão e tem que planejar o próximo, que são justamente esses 40 dias mais 20 de análise da NTT, e um momento de alterar, de fato, a programação de acordo com as postergações que são feitas em revisão ou por meio de portaria de postergação. Nossa ideia, e eu acho que aí vai uma discussão mais ampla, é ver se a gente consegue simplificar isso num procedimento só, né? E aí a gente possivelmente teria mais tempo do que esses 40 dias para possibilitar uma entrega de uma proposta e as discussões, né, num processo só de discussão em relação a toda a revisão do contrato. Esse seria o ideal, é o que a gente está buscando, né, discutindo, e esse texto aqui, ele é um texto que ele tinha essa definição já antes de essa discussão vir à tona, que ela ocorreu em função de um acordo no Tribunal de Contas em relação à BR-101 Espírito Santo Bahia, né, essa necessidade de fazer uma antecipação de algumas avaliações. Então, a gente está procurando racionalizar um pouco os procedimentos de revisão e, possivelmente, o planejamento anual ele se encaixe também nessas reflexões, né? Então, esse é um prazo que não necessariamente a gente vai
ir com ele até o final, depende muito dessa discussão, né, de todo o processo de revisão. Em relação a premissas de planejamento, não sei se eu entendi muito bem a questão, mas a gente já avançou bastante em relação aos procedimentos de desapropriação, né, de licenciamento ambiental, outros procedimentos que antes não eram tratados, né, em termos de resolução. Existe também essa portaria das diretrizes de projeto e estudos, que também ajuda bastante. Talvez a gente precise explorar melhor e, de repente, na contribuição de vocês podem detalhar um pouco mais o que seria isso, quais premissas seriam interessantes que a NTT também desse, né? Acho que é um pouco nesse sentido de você ter também alguns comprometimentos da própria agência, né, em relação ao planejamento, e a gente poderia abordar isso, talvez fosse interessante, inclusive, para regular os procedimentos, né, tornar mais abrangente a resolução. E, por último, em relação à liberalidade da NTT de admitir alterações de projeto que entenda necessárias, né, diante de uma situação verificada em campo, isso já acontece, né, se é possível se discutir nesse sentido. A única coisa que a resolução faz é ela delimitar que tudo tem que ser comunicado. E uma alteração substancial que muda a funcionalidade, muda substancialmente aquilo que foi aceito, ela vai ensejar uma discussão junto à área de projetos, né? E a depender se entender que é uma solução melhor, mais benéfica aos usuários, né, a rodovia, nada impede que isso seja discutido também em relação a um potencial reequilíbrio dessas situações. O texto da portaria, da resolução não faz nenhuma restrição a essa possibilidade, né? Mas talvez também a gente possa também detalhar um pouco mais hipóteses desse tipo, como seriam tratadas, né? Isso é uma questão que poderia avançar. Em relação às colocações do ED1, a gente sabe que os deságios, eles são preocupantes, né? Nós tivemos agora, recentemente, na quinta-feira, o leilão da Rising, tivemos 40% de desconto, né? 40,53% de desconto sobre uma rodovia que não esperávamos tanto, né? Porque tem um modelo muito mais fechado, com penalidades mais pesadas e tal. E é um desafio modelar as concessões de forma a evitar que você tenha essas propostas tão agressivas, né? A gente já trouxe uma porção de instrumentos, como o aumento de capital social a ser aportado. A gente tem também um compartilhamento de obras adicionais, né, que pode acontecer com risco da concessionária. Tem diversos instrumentos ali que tenderiam a limitar essas ofertas agressivas e, aparentemente, a gente não consegue limitar tanto quanto esperávamos, né? Em relação à terceira etapa, saiu de um nível de 50%, foi para o nível de 40%, mas ainda é bastante substancial. Em relação à quinquenal, que está sendo discutida e não somente aqui, ela tem uma menção na resolução, mas existe uma discussão mais ampla em relação à quinquenal, né? Como combinação possivelmente de revisão extraordinária em relação à matriz de risco, a comportamento da curva de tráfego do contrato associado à revisão das necessidades da rodovia atuais, né, e reais da rodovia, como é o conceito que a gente coloca aqui. Aqui a ideia é basicamente você organizar os procedimentos de forma que a agência, no seu trato anual com as concessionárias, se desonere de analisar pleitos que não tenham relação direta com segurança ou que impeçam a funcionalidade, né, da rodovia. Deixar essas discussões de investimentos para o momento de quinquenal, que seria um momento onde você teria mais esforço dedicado àquilo, né? Então, é uma organização do procedimento de gestão do contrato. E aí vem uma outra questão que a gente ainda vai ter que avançar e possivelmente no âmbito da resolução de revisões, né, que é outra resolução, a gente tem que também avançar, que é como será feita essa primeira quinquenal, né, até onde ela pode ir, quais são os limites dela, até onde a gente pode dispor do objeto do contrato sem feri-lo, sem inviabilizar a própria vinculação ao instrumento convocatório lá do início do processo, né. Em relação a utilizar o prazo como variável de ajuste, né, do contrato, a gente tem algumas limitações, ao meu ver. Assim, primeiramente, esses contratos eles permitem, em tese, você poderia fazer, mas eu vejo limitação possivelmente na Lei 3448, que disciplinou as prorrogações, né, como prorrogação ordinária e prorrogação antecipada,
e nesse caso seria o caso de prorrogação antecipada, só que a gente tem uma limitação lá que ela deve ser feita entre 50% e 90% do contrato, né? Do período do contrato. Então, a gente só poderia fazer, em tese, poderia usar esse instrumento a partir da metade do contrato. Então, se for pensar pela lógica da lei, se entender que a gente está vinculado à lei nesse aspecto, para uma quinquenal, aí possivelmente não se conseguiria avançar numa extensão de prazo. Mas é uma discussão jurídica aí teria que ser feita, né, em relação a se enquadra, ela é uma lei posterior também, né, ao contrato que tem uma previsão de prorrogação pelo mesmo prazo do contrato original. Mais alguém tem interesse em se manifestar? Não havendo mais nenhuma manifestação, informo que a ata que conterá o evento realizado, o relatório específico desta audiência pública e a apresentação do tema estarão oportunamente disponibilizados na internet no endereço eletrônico da agência, www.antt.gov.br. E em nome da diretoria da NTT, mais uma vez agradeço a presença de todos e dou por encerrado este ato. Boa tarde a todos.